É isso, chegamos aqui ao metrô. E do metrô fomos caminhando até o Museu do Ipiranga, passando em frente ao Aquário de São Paulo, outra grande atração. O percurso é bem tranquilo e seguro. E 1.800 metros depois, chegamos ao Parque da Independência. Olha só. Essa parte toda arborizada. É uma verdadeira ilha de tranquilidade aqui na região central. O Parque da Independência está aberto todos os dias da semana, das 5 às 20 horas, e o acesso é gratuito. São mais de 160 espécies de árvores, grande parte nativas de São Paulo. Dá para escutar os saguis. E as buzinas, é lógico, né? Alarme disparado. E o frescor, né? O cheiro assim de mato. São mais de 161 metros quadrados de área e contam com várias praças, banheiros e bebedouros. Além, é claro, das grandes atrações desse passeio, o Museu Paulista e o Monumento à Independência. A gente já sai bem na parte de trás. Essa construção maravilhosa que foi entregue há pouco tempo, né? 2023. Nossa, a minha última visita já foi há décadas. Eu sou experiente. O museu também ficou fechado para reformas durante um período muito longo e foi reinaugurado aí nas comemorações do aniversário da independência do Brasil. E eu tô louco para ver como é que tá a parte interna e o acervo principal. E é bom que você vem comigo me acompanhar em mais essa visita cultural. E seja bem-vindo então ao Museu Paulista, o famoso Museu do Ipiranga. Uma obra fantástica, né? Um acervo assim de primeira linha e muito ligado, né, a toda a nossa história do Brasil. Então é uma visita imperdível e de extrema importância para você entender a nossa história e a nossa sociedade. Uma das grandes atrações externas é o fabuloso jardim, projetado no início do século XX por um paisagista belga, inspirado nos jardins do Palácio de Versalhes. E caminhando mais adiante, nós temos ali o monumento à Independência e também o mausoléu, onde estão os restos mortais de Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina, numa cripta muito bonita. A origem do edifício começa em 7 de setembro de 1895, quando foi inaugurado como Museu de História Natural. E em 1922, no centenário da Independência, foi nomeado Museu Paulista. Bom, mas antes de fazer a visita aqui ao acervo do museu, nós vamos caminhar pelos jardins e visitar o monumento, aproveitando então que o sol aqui ele deu uma escondida atrás das nuvens e está uma temperatura muito agradável
para caminhar nessa sexta-feira de história em São Paulo. Vamos fazer muitas descobertas aqui na região e você vem comigo. Os belos jardins, inspiração francesa, né? Os jardins são com desenhos simétricos. E aqui é a entrada principal do museu. Um conjunto aqui de belas fontes. As fontes foram projetadas pelo urbanista Prestes Maia no primeiro centenário da independência. E todas somadas, tem um volume de 850 mil litros de água. Por quase 10 anos, as fontes estiveram desativadas. E agora ressurgem totalmente reformadas. Assim como esse belo jardim. Verdadeiro patrimônio da cidade. Um belo lugar de lazer para os visitantes. E totalmente gratuito. Esse som das águas e o visual das fontes são muito relaxantes. E essa outra fonte é liberada para diversão. Suas águas são tratadas e é um refresco no verão. E essa foi só a primeira parte do nosso passeio. Fique comigo que conheceremos muitas outras atrações igualmente incríveis. Um belo calçamento com o símbolo dos Braganças. Para acessar a outra parte, temos que atravessar a Rua dos Patriotas. É bem tranquilo e tem um semáforo para pedestres. Estamos no Parque da Independência e vamos visitar ali o monumento e olhar uma das mais belas vistas aqui da região do Museu do Ipiranga.
Aproveito a descida aqui para praticar skate. Também numa descida grande dessa, né? Um asfalto perfeito. É muito bom mesmo. Ah, esse piso aqui com um mapinha de São Paulo. Lembra a minha infância. Onde a gente ia tinha esse tipo de piso. E agora estamos indo visitar uma das atrações aqui do Parque da Independência. Olha só. Essa é a Casa do Grito. Vamos conhecer aqui o espaço, a Casa do Grito. Oi? A placa de inauguração, 1958. Originalmente era uma casa de pau a pique. Inclusive tem uma parte ali da estrutura original de pau a pique. O pau a pique era uma estrutura de madeira com revestimento de barro, bem comum nas casas mais pobres da época. E... Ei, garoto. Ei, pegou a bolinha. Ah, que bonito. Vem, Bento. Bento aí não. Bento aqui. Bento. Aqui não. Bento. Vem cá. Nádia. Chamou a Nádia. Bom, estamos aqui então na Casa do Grito. Vamos visitar as dependências. Muitos painéis explicativos. Uma maquete da estrutura das casas da época. E aqui é bom que é um painel tátil, né? Então, as pessoas com deficiências visuais, elas conseguem ler em braille. Tem muitos cômodos aqui. Bem grande a casa. Uma outra parte que eles deixaram visível, original.
As fotos de época para ilustrar. Os moradores aqui da Casa do Grito em 1920. Na planta baixa aqui da casa. Está orientada com relação aos pontos cardeais. Os trabalhos que foram feitos aqui de investigação arqueológica. Muito bom, né? Tudo muito bem conservado, preservado. E aqui a técnica de fazer a parede de pau a pique, a taipa de mão ou sopapo. Então eles construíram uma grade, geralmente feita com bambu e madeira, e depois iam colocando ali porções de barro. O teto manteve a mesma técnica construtiva. O suporte das telhas, através de madeira roliça. Os vestígios arqueológicos foram encontrados de uma viga de madeira. As marcas dos tijolos originais. Mais um pedaço aqui da parede de taipa. Usaram até um prego aqui. É, Casa do Grito, mais um pedaço da história, não só de São Paulo, mas do Brasil. É muito agradável, né? A gente poder vivenciar essa parte histórica e mostrar para você poder conhecer ou mesmo até rever todos esses pontos principais. Ó, os petzinhos fazendo festa aqui. Vamos lá, a nossa próxima atração. E continue aqui no Trips e Flix. Viagens, aventuras, história. E muita cultura e arte.
Aí está o belíssimo monumento à independência. Bom, essa é a parte de trás do monumento. O Monumento à Independência foi inaugurado em 1926, bem em cima do lugar onde teria sido dado o Grito da Independência. Um monumento maravilhoso. Mostra os combates da independência, principalmente a libertação da Bahia, onde tinha grande tropa portuguesa sediada que resistiu bastante à independência. E bom que a gente pode subir nesse monumento e apreciar todos os detalhes. Neste lado, a referência à Revolução Pernambucana de 1817. No alto, a Pátria Vitoriosa. Um baixo relevo cheio de simbologia, né? Felinos alados guardando o monumento. Uma pira de bronze. Ali a chama eterna. E o famoso Riacho do Ipiranga. Um dos mais belos monumentos da cidade de São Paulo, e que representa o nascimento de uma nação livre. Mais felinos alados, e homenagem aos inconfidentes mineiros. Essas esculturas de bronze também são magníficas. Na frente José Bonifácio e a representação do Grito da Independência. Dom Pedro I em destaque. Isso aqui é baseado no quadro do Pedro Américo.
Essa é a famosa chama eterna, em memória àqueles que tombaram na luta da independência. Bom, vamos lá na frente ver o que sobrou das margens plácidas do Ipiranga. Tcharam, tcharam. E esse é o esse é o que sobrou do riacho do Ipiranga. Mais um esgoto a céu aberto em São Paulo. Uma pena. A nossa história está aqui. E como é legal a gente poder estar aqui nesses lugares históricos, revivendo a história que nós aprendemos na escola, né, nos meios acadêmicos, e presenciar todos esses locais que tem uma energia muito relacionada com a nossa história e do que nós somos hoje como nação e como povo. E se você curte esse tipo de passeio, né, esses passeios culturais, então incentive o canal, deixe aqui o seu like, comente, compartilhe as suas experiências. Isso ajuda bastante e nos incentiva a trazer esse conteúdo de qualidade. Bom, aqui nós temos a entrada da cripta, onde estão os restos de Dom Pedro I e de Dona Maria Leopoldina. E também de Dona Amélia, segunda esposa de Dom Pedro. Ela está fechada atualmente. E a gente pode ver que junta muita umidade. Nessa homenagem aos Inconfidentes de 1789, Tiradentes como figura central da escultura. Fechando assim todos os movimentos em prol da independência do Brasil. Aqui neste lugar, o Brasil nasceu como uma nação independente há mais de 200 anos. Depois dessa maravilhosa visita aqui ao monumento, vamos à parte principal, que é o acervo do Museu Paulista. Mais detalhes do calçamento com os dragões da dinastia dos Braganças, que governou o Brasil de 1822 a 1889.
Isso daqui é a entrada do museu. Então vamos lá. Aqui os horários de atendimento. Ingresso R$30. Vamos lá. Que beleza. Estamos aqui no acesso ao banheiro e bebedouros. Olha só. Isso falta na Europa, né, pessoal? Coisa boa. Banheiros limpos e bebedouro com água gelada. Olha só. De graça. Tem muita gente que reclama dos museus nacionais. Tem até um espaço ali para recarregamento celular. Olha só, temos os cabos aqui, ó. Muito bom. Tomadas elétricas. Aqui a área para comprar os tickets. Uma maquete aqui. Toda a área do museu, a parte do jardim. Esse daqui é o panorama geral, né? Então aqui embaixo o Riacho do Ipiranga, o monumento que nós visitamos. Os jardins e o prédio principal do museu. Bom, ingresso na mão, R$30 e vamos visitar então o acervo. Aqui que não são permitidos alimentos, mochilas, selfie. É isso, vamos visitar. Já tem uma atração interativa aqui. Na história do Brasil e de São Paulo. Em 1963, o museu passou a ser parte da Universidade de São Paulo, a USP. E desde 1989 é um museu de história que realiza pesquisas sobre os processos de transformação da sociedade brasileira. Pesquisar é a grande vocação de um museu universitário. No Museu de História, a pesquisa é feita a partir de objetos, imagens e escritos de todas as pessoas que transformam o lugar onde vivem, e não somente a partir das ações de governantes e grandes personagens. Aqui o croquis do museu. A gente está aqui no item 1, para entender o museu. E os pisos? Temos 3 pisos. Vamos visitar aqui a parte do térreo, né? Todas as atrações. E aqui são os elevadores. Vamos acessar aqui essas escadas. Essa daqui acho que é de descida. Vou pegar as escadas rolantes e iniciar então a nossa caminhada pela história.
Detalhe das fundações. Hall magnífico, né? É um museu inclusivo. O quadro retratando João Ramalho e seu filho. Acima, o rei João III. Martim Afonso e Souza. O legal é que isso daqui é tátil, né? Para as pessoas com necessidades visuais, elas podem tocar aqui para ver toda a descrição. Porque essas duas aqui são os quadros. Ficou muito bom esses painéis interativos aqui. Esse guia aqui de águas, é justamente ali nas escadas nós temos globos com água dos principais rios brasileiros. Tudo contado aqui. Então, mais uma vez, né? Então essa estátua aqui, ela é para ser tocada. Que é a estátua que nós temos ali, ó, na parte principal do hall de entrada. Então aqui as pessoas podem tocar para ver todos os detalhes. E aqui embaixo também, ó. Então aqui embaixo você tem a descrição tátil da escadaria. Ó, tem a parte do veludo da escada, do mármore, os relevos e a parte dos globos. Muito boa essa iniciativa. Antônio Raposo Tavares. Os grandes nomes paulistas. Um bandeirante que conquistou o Paraná, sul do Mato Grosso, norte do Rio Grande do Sul. Mais uma descrição tátil da estátua aqui do Raposo Tavares. Bom, já que a gente está aqui, né? O detalhe do piso. Não lembrava mais quem era, não. Olha, um museu bem interativo, com muitas informações.
Fernão Dias Paz Leme, governador das Esmeraldas. É uma linha do tempo. Ao desembarque de Pedro Álvares Cabral, grande tela. E aqui o quadro da Fundação de São Paulo. Interativa. Parte tátil para você entender os quadros. Que legal. A Fundação de São Vicente. Uma obra gigante. Domingos Jorge Velho, Antônio Fernandes de Abreu. Um combate aqui dos milicianos de Mogi com os botocudos, os índios. É lógico, o índio só levou fumo, né? Anhanguera, espantando os índios aqui, colocando fogo na água. Isso aqui era água ardente, né? E um grande quadro mostrando a partida de uma monção. Que é nesses barcos que eles iam explorando o interior, pegando os rios. Aquela
É a Várzea do Carmo, ou será numa época de inundação. Retratos aqui da antiga São Paulo. Rua do Rosário, em 1958. Aqui é o pátio da Igreja da Sé. E o pátio da Rua Cruz Preta, todas de 1958. É bom que a gente pode descansar em muitos desses bancos que espalhados pelo museu, né? Quando a gente caminha e já dá uma descansada para continuar. Uma maquete com apresentação interativa, narração da história. E de tempos em tempos renova, né? Faltam 4 minutos e meio para uma nova apresentação, mas vale muito a pena. Uma verdadeira aula de história. Caminhos, meios de transporte, sons, aromas e sabores que você conheceu? Você pediu informações aos seus parentes e amigos mais velhos? Procurei fotografias antigas e mapas. Você daria destaque aos elementos da natureza? As construções ou as pessoas que viveram na cidade? Quais elementos você escolheria representar? Afonso Toné, que foi diretor deste museu, fez escolhas quando encomendou a construção dessa maquete. Em 1920, ele contratou o escultor holandês Hendrik Magnus para criar essa representação em gesso na cidade de São Paulo em 1841. A ideia era representar a cidade alguns anos depois da independência. A maquete ficou pronta em 1922 para a reabertura do museu no centenário da independência do Brasil. Toné forneceu ao escultor vários documentos para que ele pudesse representar a cidade no passado. Para desenhar o traçado das ruas e saber a localização das construções, Baquenis utilizou uma planta da cidade em 1841, feita pelo engenheiro Carlos Best. Mas nem todas as áreas de São Paulo presentes nessa planta foram colocadas na maquete, já que apenas as ruas mais centrais da cidade foram representadas. Entre as vias escolhidas, Baquenis representou as ruas direita de São Bento e a do Rosário, atual Rua 15 de Novembro. Essas 3 ruas formavam o triângulo que correspondia à área comercial mais importante de São Paulo em 1841. Baquenis também representou os lagos mais frequentados da cidade, como o Lago de São Bento, Lago de São Francisco, Lago do Carmo e Lago da Sé. Além do Lago Palácio, que hoje chamamos de Pátio do Colégio. A escolha dessa área mais central acabou por excluir da maquete bairros populares como Santa Efigênia e Liberdade. O grande interesse de Toné, ao encomendar a representação da parte mais central da cidade, era destacar as construções ali presentes. Para que o escultor Baquenis
pudesse representar a arquitetura dessa parte da cidade, Toné indicou duas fontes como referência. Os desenhos de Miguelzinho Guita, feitos na década de 1840, e as fotografias de Milicão Augusto de Azevedo, realizadas em 1862. Ao representar diversas igrejas da região central da cidade, o escultor procurou destacar suas torres, ou até mesmo aumentá-las, para que parecessem mais imponentes. Um bom exemplo dessa distorção é a antiga Igreja da Sé. Em um desenho de Miguelzinho Dutra e nas fotografias de Militão, ela parece baixa e larga. Já na maquete, ela foi representada com a torre mais fina e mais alta. Assim, a Igreja da Sé se destaca em relação a todas as outras construções que aparecem na maquete. A mesma distorção acontece na torre da igreja do Convento do Carmo, que Batista representou mais estreita do que ela aparece no desenho de Miguelzinho Dutra e nas fotografias de Militão. Nem todas as ruas e lagos da cidade de São Paulo foram fotografados por Militão. Por isso, o arquivista teve que criar a aparência de muitas construções representadas na maquete, pois não havia informações visuais sobre elas. A maquete apresenta poucos elementos da natureza que faziam parte da área central de São Paulo em 1841. As várzeas dos rios Tamanduateí e Anhangabaú estão presentes. Mas na playlist não representou as árvores, os arbustos, as áreas alagadas e as chácaras que existiam ali. Esses elementos podem ser identificados nas fotografias de Militão. Paquenice também não incluiu os barcos que navegavam pelo rio Tamanduateí em direção ao Porto Geral, que ficava no fim da ladeira localizada perto do Lago de São Bento. O apagamento da vegetação, das pessoas e dos animais destaca ainda mais o momento arquitetônico da cidade. Essa opção por valorizar apenas as construções era comum nas maquetes feitas no início do século XX e continua frequente até hoje. Nelas, a arquitetura é eleita como o elemento mais importante de uma cidade. E você? Quais elementos destacaria para representar sua cidade? Você faria as mesmas escolhas feitas pelo diretor do museu em 1922? Agora na bela escadaria do Museu Paulista. Em cada globo da escadaria, uma amostra dos principais rios brasileiros. Rio Madeira.
Rio Jaguaribe, Rio Paraíba, será que do Rio Amazonas? Várias pinturas e estátuas de grandes paulistas e dos principais nomes da independência. Dom Pedro I ao centro, em destaque. Uma escadaria toda feita em mármore e com belos detalhes esculpidos. Exposição interativa. Aqui o quadro do Ciclo do Ouro. A escultura de Manuel Preto. Agora vamos explorar o segundo pavimento. Salão nobre. Quadros. Maria Quitéria. E o principal, né? O quadro de Pedro Américo da Independência. Um quadro gigantesco. Aí destacado em partes aqui toda a obra ali do Pedro Américo. E essa seria a Casa do Grito. Até os destaques menores. A parte aqui do Dom Pedro I e a sua comitiva. O carroceiro e o tropeiro. Todo mundo sem entender nada. A sessão nas Cortes de Lisboa. E esse daqui, Dom Pedro a bordo da fragata União. E ali em cima, os dragões, símbolos de Bragança.
Imperatriz Leopoldina. Saindo do Salão Nobre, vou pegar aqui a esquerda do Salão Nobre. Que mundo no trabalho. As ferramentas de época de trabalho. Mais recentes, né? Ferramentas de precisão, paquímetro, micrômetro. Máquina de costura. Bom que a gente pode tocar na máquina. Belos quadros aqui de café. Isso aqui é uma maquete de moenda. Muito bom, né? Teodoro Sampaio. Legal como eles faziam os ornamentos. Aqui é o molde. O gradil.
São tornos. Que belo espelho, hein? Caixinha de engraxate. As ferramentas, couro, sapatos que eram feitos artesanalmente. Molde dos sapatos. E a forma. Eu acho que está isso. Foi hora mulher, né? Então vamos mudar. Hora mulher, então você coloca o teu tempo, na hora mulher, quando você cobra. Vamos visitar agora o outro extremo. Belas imagens aqui dos jardins. Gralhas, sim, as gralhas estão em todo lugar, gritando, chorando, fazendo birra. Mais uma exposição, coisas e coisas. Vamos ver. House of Things. Uns pequenos bíbelos. Essa é uma mantegueira ali, né? Um ferro de brasas. Com coisas que se tinham muitas décadas e séculos atrás.
As porcelanas. Com certeza. Pois é. Sim, a jarrinha de abacaxi. Em casa já teve um. São os móveis. São porta-jornais ou revistas. Pode, não é, mas é. E as penas para escrita. De ouro ainda. Só o tinteiro, mas aqui a pena. Os ferros, desde o elétrico até a carvão. Pesado, hein? Isso daqui é a vapor, ó, mais sofisticado. Uma série de outros ferros. Gigante ali em cima.
Chega de descanso, vamos lá, continuar. A chiquinha também. Mais utensílios domésticos. Aqui é um refrigerador. E um filtro. Ó, o fogão a lenha. Esse fogão deve pesar 1 tonelada. Fogãozinho a gás. Espremedor de fruta. Espremedor de alho. O de batata. A gente pode tocar aqui, ó. A gente pode pegar. Isso é bom demais. Liquidificador. Temos aqui algumas mantegueiras, sorveteiras, descascador de café. Esse aqui é o descascador de café. A mantegueira, essa daqui. Esse aqui é o cepo, né, para cortar as coisas em cima. Essa aqui é uma sorveteira manual. Beleza. Aqui é um moedor de grãos de milho. Olha só. Isso daqui é uma caixa para transportar ovos, toda cheia de arame ali. E essa é uma chocadeira. As antigas latas. E potes, jarros. Ah, o filtro de louça. Ah, em casa tinha um desses daqui, ó. Só que era rosa, toda em porcelana, chique.
pouco esse teto. Viu? Olha como é que eram presos, um negócio de madeira. Entendeu? Tá, tem gente que fala alto, né? Aí depois eles fizeram essa estrutura metálica. Foi? Depois eles fizeram essa estrutura metálica. Entendeu? Nossa, levamos susto que você chegou, você estava lá, A parte de cima aqui do teto do museu. Uma vista panorâmica. E aqui só de elevador. Nossa, mas como fala alto, hein? Meu Deus do céu. Isso que acontece quando as gralhas ficam velhas. Tem a escada ali também, né? Mas olha o elevador. As imagens antigas. Mais uma maquete. Bom, nós vamos ao mirante. Bem ali na frente, à direita. Ó, parte aberta aqui do museu. É a vista da cidade. Bem-vindos ao Mirante. É. Ali faz parte. Tudo ali faz parte. Eles deixaram aquela bebida ali cortar, né? No meio do parque. Era tudo. A vista sul. A vista sul está bem aqui. Vai, vira pra cá você. Isso daqui é a face oeste. A região do Jabaquara. Face norte. Um mapinha aqui da face norte para a gente se orientar. O principal ponto de referência é justamente ali o monumento, né?
Muito legal essa visão. A mulher continua falando, né? Vixe. Tem gente que é incansável. Vamos ver a face leste. Face leste, bairro da Moca. Vem. Já era. Posso pegar tudo. Vem, mãe. Peraí. Chegamos ao final dessa bela viagem pela história do Brasil. E é um belo programa cultural esse do Museu Paulista, Museu do Ipiranga. Um acervo magnífico, tudo interativo. Então isso estimula bastante a desenvolver todo esse senso crítico e também a noção da importância de compreender a história do país. Muito bom. Eu espero que essas imagens, além de servir para futuras marcações de passeio, estimular você também a desenvolver toda essa parte do senso crítico. É muito bom. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Ajude o canal deixando o seu like, fazendo os comentários, compartilhando e ativando as notificações. E confira também as nossas playlists que estão repletas aqui de lugares, além de bonitos, culturalmente interessantes. Obrigado aqui pela audiência e até a próxima. É isso aí, um grande abraço e até breve!